Olá, pessoal, tudo bem? Por aqui tudo em paz. Bom, pessoal do terceiro ano, vamos lá. A gente vai aprender uma matéria que se chama voz passiva. No inglês é passive voice, ok? The passive voice. Então, a gente vai estudar um pouquinho dela hoje. Vamos iniciar com alguns exemplos. Let's see some examples. So here we have a father and his son, okay? And the father is reading the boy's report card. Então, o pai está lendo o quê? O boletim do filho. E pelo jeito, né, a nota não é boa. E ele fala que ficou chocado, aí o menino responde o seguinte, ó, I was shocked too. Eu fiquei chocado também. Porque o menino dizia, né, diz aqui no nossa figurinha, que ele não sabia que também estava com aquelas notas. Então, olha, eu tenho uma estrutura aqui de was shocked. Começa a perceber que você vai ter uma estrutura composta. Você vai sempre ter a presença do verbo to be, dando a mão para um verbo no particípio. Quando vocês verificarem isso, é uma estrutura de voz passiva, tá? Vamos para o próximo exemplo, ó. An impressionist painting painted by Claude Monet. Então, aqui eu tenho outro tipo de marcação, de marca, quero dizer da voz passiva, o by, ok? O by, então, é feito por quem? É feito por fulano de tal. Aqui no caso, então, as pinturas impressionistas, uma pintura impressionista foi pintada por quem? Por Claude Monet. Tá? Então, o by também vai ser uma das marcas, uma das palavrinhas que quando vocês estiverem lendo algum texto, vocês vão verificar, ó, to be, mais um verbo no particípio, mais by, ó, isso aqui é uma estrutura de voz passiva. Tá? Então, dica, verbo composto de to be com particípio mais o by é voz passiva, ok? Outro exemplinho com by, ó, cave paintings painted by prehistoric people. Então, as pinturas da cavernas, né, pintadas por quem? Pessoas da pré-história. Abstract paintings painted by Pablo Picasso. Então, as pinturas abstratas pintadas por quem? Pablo Picasso. E The Sunflower painted by Vincent van Gogh. Então, o girassol pintado por quem? Vicente Van Gogh, tá? Aí a gente tem no nosso dia a dia exemplos muito corriqueiros de voz passiva e que nós passamos despercebidos. É o caso dos produtos que são feitos na China, como eu estou dizendo, ó, produtos que são feitos, né, na China. Então, ó, made in China. Aqui ele está feito na China. Em vez de escrever é feito na China, uma passiva reduzida, ó, feito na China. Então, tudo que a gente lê lá, feito no Brasil, feito na China, é exemplo de voz passiva, ok? Então, aqui eu tenho esse exemplo, tenho esse outro aqui, né? Made in China, e por aí vai. Então, vamos entender essa estruturinha de voz passiva agora, certo? Tem alguns passos e eu vou pedir que vocês anotem para que fique mais fácil quando vocês forem fazer exercícios, quando vocês se depararem aí com a prova também, já vai estar com esse esqueminha na cabeça, vai ficar mais fácil de estar executando, ok? Então, vamos pegar a sentença lá, né? Ó. Sylvia Plath writes poems. A Sylvia Plath escreve poemas. Então, galera, o que é uma sentença na voz ativa? É quando o sujeito faz a ação, executa a ação. Então, o que a Silvia faz? Ela escreve poemas. Então, ela executa, tá? Então, eu vou ter uma pessoa ou
qualquer outra coisa aqui, né, que seja com a função de sujeito, fazendo uma determinada coisa, certo? Então, quem que é a Silvia? É meu sujeito. Professora, como que eu descubro o sujeito? Primeira coisa que vocês vão fazer, anotem aí. Encontrar o verbo. Estou, então, na voz ativa e qual que é a primeira tarefa minha? Encontrar o verbo. Lembre-se, o verbo é o seu divisor de águas, tá? É ele o coração da sua frase. Quem está antes é teu sujeito, quem está depois é teu objeto. Então, pergunto aqui para descobrir o sujeito. Quem escreve poemas? Sylvia Plath escreve poemas. Então, Sylvia é meu sujeito. Sylvia escreve o quê? Poemas. Eu descubro o objeto. Então, primeira coisa, galera, descobrir o verbo. Ele vai vir sempre no miolo, grudadinho com a pessoa, porque ele é a ação. Tá? Então, por isso que eu falo que ele é o coração, ele que pulsa a frase, ele é a ação, ok? E aí, a segunda coisa, achei o verbo, já de cara eu consigo determinar quem é o sujeito, porque está antes dele, consigo determinar quem é o objeto, porque vai estar depois dele, e eu tenho que determinar o tempo desse verbo. Bom, writes, que tempo tá? Bom, he, she, it lá no simple present, quando eu acrescentava s. Então tá no simple present, ok? Então agora, aquela revisão de tempos verbais que vocês fizeram entra aqui, no reconhecimento dos verbos. Certo? Eu não sei se eu enviei para vocês, mas eu vou estar postando então uma tabela com todos os tempos verbais, e aí você vai verificar nessa tabela que tempo que é aquele verbo. É muito importante agora você reconhecer esses tempos verbais, tá? Então, eu reconheci que writes está no tempo presente. Beleza. Eu fiz toda a análise da minha sentença na voz ativa. Agora o professor está falando, passe essa frase para a passiva. Xiii, complicou. Não, galera, é muito, muito fácil. Uma vez que você já fez todo esse passo que nós conversamos aqui de achar o verbo, já identificou sujeito, objeto e o tempo do verbo, é simples, você vai inverter os polos. O verbo continua no coração, ele é o centro da nossa oração, ele não pode sair do meio, tá? Não pode. Então, quem que inverte? O objeto vira sujeito, ele sai lá do final da frase, vem para o início da frase, ele vira sujeito. Por que ele não continua como objeto? Porque ele mudou, galera, de classe gramatical. Classe gramatical. Vocês já viram um objeto no início da frase? Não. A gente sempre viu sujeito. Então, quem era objeto vira sujeito. Quem era sujeito vira agente da passiva. Nossa, por que vira agente da passiva? Porque agora ela sofre a ação, ela não faz mais a ação. Antes ela realizava, agora ela sofre, tá? Então, volto a repetir, objeto vira sujeito, sujeito vira agente da passiva. Então, object turns subject, subject turns performer, doer. Vai virar, então, aqui, se fosse traduzir ao pé da letra, o fazedor, que não tem, né? É o agente da passiva, ok? Mas aconteceu uma coisa estranha, eu não coloquei só o nome Sylvia Plath aqui. Assim como no português, a gente não coloca só o nome da pessoa. A gente coloca ali o by, que é feito por alguém, né? Então, eu tenho que colocar o por na língua portuguesa e no inglês eu vou colocar esse by, tá? Então, antes do meu sujeito aqui, né, quando ele vira agente da passiva, antes do meu agente da passiva, eu tenho que colocar o by, não esquece. Então, você inverte, mas não esquece de colocar o by aqui antes do agente da passiva. Tá, e agora o que eu faço com o verbo, nosso miolo, coração? Vocês vão aplicar a regra da passiva, que tem que ficar guardada aí, na cabecinha de vocês, para o vestibular. To be
mais past participle. Essa é a regra. Falou de passiva, to be mais past participle. Isso é na língua portuguesa também. Verbo ser mais particípio passado. Verbo estar mais particípio passado, tá? Eu compro pães. Os pães são comprados. Ó, são comprados. To be mais particípio. Verbo ser mais particípio, tá? Então, é a mesma coisa da língua portuguesa. A regra é igual. Verbo ser mais particípio. Para quem não lembra o que é particípio passado são aqueles verbos que, se forem regulares, vão terminar em ado e ido. Amar, amado. Comer, comido. Partir, partido. Beleza? Ado e ido. Os irregulares são aqueles que nós, com o uso, acabamos memorizando, né? Então, dizer dito, imprimir impresso e por aí vai. Na língua inglesa, é a terceira coluna da lista dos verbos irregulares. Presta atenção, dos irregulares. Então, eu tenho que consultar a tabela se o verbo for irregular. E se ele não tiver na tabela, o que ele é, galera? Óbvio, regular, o contrário, né? E se ele é regular, ele vai ficar com a mesma terminação dos verbos de passado. De, ou ed, ou ied. Tá? Vamos ver mais exemplinhos aí adiante. Aqui no nosso caso, ó, o verbo writes, ele é um verbo irregular. Então, percebam que ele na terceira coluna ficou written. Ele é write no infinitivo, wrote no passado e written no past participle, tá? E aí, o seguinte, então aqui, ó, particípio passado do verbo principal. Então, vamos aplicar a regra de to be mais particípio. To be, que tempo que eu vou conjugar esse verbo, meu Deus? Você vai olhar o verbo da frase anterior. Writes, que tempo ele está? Presente. Lembra que eu falei? Ache o verbo, identifique o tempo do verbo. Por quê? O tempo desse verbo é que determina a conjugação do to be. Volto a repetir, o tempo desse verbo é que determina a conjugação do to be. Então, ó, to be vai ter que ser conjugado, se o verbo estava no presente, to be tem que ser conjugado no presente. Aí você vai olhar, quem que é o sujeito? O sujeito é plural, são os poemas, é they are, poems are, os poemas são, tá? E o verbo aqui, que vai para o particípio passado. Você pega o verbo que serviu de referencial para a conjugação do verbo to be e coloca ele agora no particípio passado, tá? Então, written, porque ele é irregular, é a terceira coluna. Então, são escritos por Sylvia Plath. Poemas são escritos por Sylvia Plath. Deu para entender? Então, verbo no presente. O verbo serviu aqui a conjugação dele de referência para fazer a conjugação do to be. E esse mesmo verbo que serviu de referência, agora eu jogo ele para o particípio passado, tá? Então, Sylvia escreve poemas. Poemas são escritos por Sylvia Plath. Fácil, né? Não é tão difícil assim. Então, eu tenho que guardar essa estruturinha que a gente já falou bastante. Então, qual que é a formação da voz passiva? To be plus past participle. O que é importante eu saber, que eu já falei para vocês, que na voz, tanto a voz ativa ó, quanto a passiva se referem, então, ao verbo, à ação. A gente está se referindo ao verbo, por isso que ele sempre vai ficar lá no centro, no coração. Isso que eu já falei para vocês, que na voz ativa o sujeito, né, é a pessoa ou coisa fazendo a ação. Já na passiva, a gente vai contar o que aconteceu com esse sujeito, o que ele sofreu, tá? What happens to the subject? That's passive voice, ok? E aqui a gente tem uma tabela para facilitar a vida de vocês. Então, se eu estou no verbo lá na voz ativa, no presente,
Na voz passiva fica is ou are written. Se eu estou no presente contínuo, ó, is ou are writing, eu vou ter que ter ing aqui, hein, galera? Ó. Então, continua to be mais particípio, mas eu marco essa continuidade, esse tempo com ing através do being. Ó. Is, are being written. Está sendo escrito. Então, tem ing aqui, tem que ter ing aqui, não esquece. Olha aqui, ó. To be mais particípio, a regra básica da passiva, mas eu tenho que ter o being para indicar continuidade, o ing. Nos tempos perfeitos, deixa eu continuar aqui, né? Se fosse passado contínuo, é a mesma coisa, ó, só que vai mudar aqui, ó, o verbo to be, em vez de ser no presente, vai ser no passado, né? Ó, was, were writing, estava escrevendo, was, were being written, estava sendo escrito. Então, percebe, ó, é a mesma lorotinha, a mesma coisa, só que o to be aqui é no presente, porque o nome é presente contínuo, e aqui é passado contínuo, ok? Para os verbos perfeitos, ó, present perfect, past perfect, future perfect, perfect, são os tempos que são compostos, lembra? Eu vou ter o have como verbo auxiliar seguido do verbo no particípio. O que eu faço nesse caso? É muito fácil, ó, vocês mantêm e só acrescentam o been. Então, ó, tem escrito, tem sido escrito, has been written. É muito fácil. E para voltar para ativa é só tirar esse been aqui também, ok? Olha lá o past perfect. Had written, tinha escrito. Had been written, tinha sido escrito. Vai fazer futuro perfeito, ó, terá escrito. Will have written. Will have been written, terá sido escrito. Então, os tempos perfeitos são os tempos mais fáceis aí, ok? Passado, wrote, então vai ficar to bezão no passado, mais particípio, então was, were written. O futuro eu não comentei, né? Então, will write, escreverá, will be written, será escrito. Então, to be conjugado aqui, ó, no futuro, mais particípio. Aqui, to be foi conjugado no passado, mais particípio. E to be foi conjugado no presente, mais particípio. Não é tão difícil assim. O immediate future, né, que é o is ou are going to. Então, vai o quê? Vai escrever, ó. Is or are going to be written. Vai ser escrito, ok? Eu não li as outras partes aqui, né? Is ou are written, mas vocês entendem que um é singular e o outro é plural, né, galera? Ó, aqui é sem ser o reshit, aqui é singular, aqui é plural, aqui é só para o reshit, aqui é para as demais pessoas, aqui todo mundo usa a mesma coisa, aqui singular, plural, aqui para todo mundo, né? Futuro todo mundo, singular, plural, vocês entendem isso. Tá, vamos falar um pouquinho agora da voz passiva. Então, ó, é importante a gente lembrar que para eu fazer voz passiva, eu tenho que ter uma condição. Qual condição? Eu tenho que ter transitive verbs, verbos transitivos. O que é isso? São verbos que são seguidos por um objeto. Ó. Verbs that are followed by an object. Verbos que são seguidos por um objeto. Então, se eu tiver o objeto, eu faço passiva. Se eu não tiver, eu não faço. Então, verbo intransitivo faz passiva? Não, não faz. Se eu falar assim, ó, choveu ontem, é chovido ontem? Tem como? Não, não tem, tá? Então, você tem que ter um verbo que pede complemento. Eu compro o quê? Eu compro pães. O verbo comprar pede complemento. Então, ele é transitivo. Então, daí dá para fazer passiva. Pães são comprados por mim, tá? Aqui está falando um pouquinho, né, do agente da passiva, que ele vai ser sempre seguido pelo by, mais esse agente. Então, vamos ver aqui no exemplo. Ó. The police had hit many people. Então, a polícia, né, bateu em muitas pessoas aqui. Many people had been hit by the police.
Então, o que que eu tinha? Ó, o verbo, antes eu tenho sujeito, depois eu tenho o meu objeto. Objeto vira sujeito, sujeito vira agente da passiva, lembrando de se colocar o by. E o verbo estava no passado, no past perfect, had mais particípio. O que que eu fiz? Só inseri o been aqui, tá? Então, bem facinho. Mas pode acontecer de eu não usar o agente da passiva porque ele não é conhecido, ele não é importante? Pode. Então, aqui, ó. When the action is unknown or unimportant, we can't not say who or what causes the action. Então, quando a ação não for conhecida ou não for importante, não tem necessidade de eu falar quem que é o agente. Aí a gente vai omitir. Acontece muito no português e vai acontecer no inglês, tá? Então, aqui, ó, children na active voice. We open the presents on Christmas Day. As crianças abrirão os presentes no dia de Natal. Encontre o verbo will open. Que tempo está? Futuro. Quem está antes é o quê? Sujeito. Quem está depois? Objeto. Nem sempre. Eu tenho sim o objeto. Claro, se eu não tiver o objeto, eu não faço voz passiva. Porém, aqui eu tenho um advérbio, ó, advérbio de tempo, dia de Natal. O dia de Natal, eu acabo chamando ele de mulata, advérbios de modo, lugar e tempo, M, L e T, mulata. Eu não mexo, não tiro do lugar, tá? Até costumo brincar, não mexe com a mulata que ela fica brava. Então, o lugarzinho dela estava lá no final da frase, vai permanecer no final da frase, galera. Então, toma cuidado quando vocês tiverem o objeto aqui, né? Não fala só assim, ó. Tá olhando, tá vendo que é extenso o objeto. Vai com atenção. Verifica ali o que tem a mais. Será que tudo isso é meu objeto? Ou será que tem algo que não é objeto? Que é o nosso caso aqui. Eu tenho uma mulata, um advérbio de tempo, tá? Então, eu vou fazer passiva até aqui. Aqui eu não mexo. Como se não existisse, só coloco depois, tá? Então, crianças abrirão os presentes. Ó, os presentes serão abertos pelas crianças, aí volto com a mulata, ó, no dia de Natal. Por que que você colocou em parênteses? Porque eu sei que quem abre presente em dia de Natal são as crianças. E outra, crianças não é um sujeito generalizado? Sim. Então não tem importância. Agora, se fosse Carlos abrirá os presentes no dia do Natal, eu estou falando especificamente do Carlos, né? Então, os presentes serão abertos por Carlos, aí eu não ia ocultar, eu não ia omitir, tá? Por Carlos no dia de Natal. Então, the presents will be opened by Carlos on Christmas Day. Tudo bem? Então, só lembrando-os que se não for importante, eu não preciso colocar esse by children. Mas o que que vocês vão fazer agora no início dos exercícios? Vocês vão colocar até se acostumarem. Depois que vocês já pegarem o jeito da coisa, vai eliminando aí quando perceber que o sujeito ele não tem necessidade de ser colocado, não é algo tão importante. Tudo bem? Então, por hoje é só, tá? Eu vou dividir essa matéria em partes e a gente vai continuando com ela aos poucos. Então, muito obrigada, beijos e até mais.